Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Tasso Conta. E, gente, a gente tem contado muitas histórias de vida e de empresas para vocês. Normalmente, essas histórias têm sido do ramo imobiliário, do ramo de construção, que é o ramo que a Tasso é especialista e trabalha. E hoje, não muito diferente, a gente também vai ter uma história bem legal aqui, uma história de uma empresa familiar e de uma empresa capixaba, né, que é o mais importante aqui para valorizar a nossa terra. Mas antes, queria comentar com vocês que vocês têm que curtir as nossas redes sociais. A gente está aí com podcast, com live, falando muito sobre reforma tributária, no nosso Instagram, no YouTube, no TikTok, né, no Spotify. Então você pode ver, ouvir, né, e até comentar e sugerir temas aqui pra gente. Então vamos lá, gente. Hoje a gente está aqui com o Matheus Simon, né, Casasco. Eu estou só acostumada a chamar de Simon, então já vou na intimidade, eu vou chamar só pelo sobrenome já, tá? Simon, a gente vai contar a história aqui da Perfil Alumínio, que é uma empresa capixaba, é uma empresa familiar. Gente, o Simon, ele trabalha na empresa, ele é administrador, né, formado aqui na Universidade de Vila Velha e pós-graduado em gestão comercial pela Fundação Getúlio Vargas. E hoje você está em que área lá? Vendas? Hoje eu estou na parte comercial, né, como coordenador regional de vendas. Coordenador regional. Simão, fala aqui para mim. A Perfil é uma empresa, Perfil Alumínio, né? Então o nome já diz, né, gente? Trata aí de produtos de alumínio, né, para prédio. A gente sempre tem, os meus clientes, tudo são clientes de vocês, né? Então a gente vê uma empresa que vem em ascensão nos últimos anos. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é hoje você, né, trabalhar numa empresa, que é uma empresa familiar, e como que foi a história da Perfil? Como é que ela começou? Por que o produto? A Perfil é uma empresa que completou esse ano 30 anos de mercado, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Carla. A Perfil completou 30 anos agora em 2025, agora em maio. Foi fundada em 1995 pelo meu avô, Carlos Geraldo Machado, junto com o meu pai e meu tio, né? Naquela época, a Perfil começou não como uma extrusão de perfis, né? Como um sistemista, assim como nós somos hoje, mas como uma revenda regional. Então a gente trazia material de São Paulo, né, de alguns fornecedores, e a gente comercializava. Só era aqui, um varejo? Um varejo, exato. E aí a gente comercializava aqui internamente. O tempo foi passando, a gente foi criando algumas parcerias com as construtoras, que até hoje a gente tem, a gente fala que a parceria duradoura é até um dos nossos valores, a gente preza por isso. E a gente foi crescendo, se desenvolvendo, a gente começou a fazer algumas rotas, né, para o sul da Bahia, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Começou a sair um pouquinho do estado. Mas também para revenda, na época? Para serralheiros, geralmente. Fabricantes de esquadrias, né, e algumas construções pequenas. Em 2008, nós abrimos em Viana, que é a nossa fábrica, mas antes apenas com a anodização, que é um tratamento de superfície, parecido com a pintura, e uma linha de pintura. Então a gente ainda trazia o alumínio de outras empresas, né, e tratava... Fazia um tratamento nele e vendia depois. Exatamente. Então a gente, em 2008, começou essa operação e logo após essa jornada de pintura e anodização, a gente percebeu o seguinte, só antes de te explicar, né, o mercado, em geral, ele trabalha com dois produtos que 99% do mercado comercializa. Mas são produtos da década de 80, que não tiveram investimento, não tiveram... Não evoluíram. Exatamente, não evoluíram junto com o mercado. Então, naquela época, a gente ainda distribuía esse material. E aí a gente pensou, poxa, como que a gente pode ser diferente, se diferenciar do mercado e crescer? Porque a gente percebeu que se a gente continuasse a vender aquele mesmo produto que todo mundo vende, o crescimento é muito mais difícil, né? E a Perfil realmente gosta de fazer a coisa certa. Então, a gente começou a desenvolver alguns sistemas, né? E aliado a isso também a gente fez uma compra da primeira linha de extrusão da Perfil. Então a gente comprou essa máquina de Taiwan e em 2013 nós começamos a produzir o nosso próprio alumínio, produzir e pintar agora, né? Então começamos a desenvolver sistemas de portas, janelas, fachadas em alumínio. E por aí vocês viram que o mercado tinha essa necessidade, né? E o alumínio, ele substitui muita coisa hoje, né, Simão? Porque eu vejo assim nos clientes, quando eu chego em alguns clientes, eu falo, caramba, ficou bonito o telhado, o teto de madeira. Ele, não, Carla, é alumínio. Eu falo, alumínio. Não é possível, gente. Mas é tão assim que você não acredita ser alumínio. Eu estava passando na frente de uma construção
eu indo para Nova Venécia Segunda, que é um município do interior aqui, gente, e eu estava vendo a construção e eu falei bem assim, caramba, olhei e vi, tinha um buraquinho, e eu estava achando que era concreto, e não é alumínio. Porque normalmente aquilo ali feito na lateral do prédio seria de concreto. E, na realidade era alumínio, que é tipo uma decoração. Então, assim, o alumínio ele tomou uma proporção muito grande, assim, insumo, porque ele começou a substituir. Exato. E ser algo que é menos danoso, eu acho, assim, também, entendeu? Acho que isso deu uma ajudada. Vocês chegaram a fazer algum estudo para isso, ou foi o feeling mesmo? Porque, normalmente, os matriarcas das empresas, eles conhecem muito a empresa, né? E aí eles não eram muito de papel, não eram muito desse negócio, eles eram muito do conhecimento da atividade, né? Se foi assim, mudaram de ideia no meio do caminho? Eu acho que assim, sempre foi um objetivo nosso trabalhar da forma correta e ter os nossos produtos. Entendi. Né? E o alumínio, tem um know-how, né? Vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Antigamente, a janela era vista como um material para tapar um buraco na obra. Né, a disciplina esquadrias, em geral, janelas e portas. Hoje, a esquadria está geralmente na curva ABC da obra. É um dos itens que mais custa financeiramente para as consultoras. E mudou muito, né? O perfil mudou muito, né? Do tipo de insumo, também do tipo de produto. Eu vejo que tem cores bonitas, tipo bronze, né? Sim. Tem cores muito legais. Depois que vocês mudaram isso, o seu avô ainda estava na empresa, junto com o seu pai e seu tio? Ou teve alguém que entrou no meio do caminho? Vocês chegaram a passar a empresa para alguém? Ou a Perfil ela é 100% familiar ainda? É 100% familiar ainda. A gente... um pouco antes, a minha tia também entrou no negócio, então hoje são 3 sócios, né? O meu avô, ele faleceu há 2 anos, aliás, 3 anos, 2022. Mas assim, a empresa segue continuando. Já havia feito uma sucessão deles. E hoje vai com certeza perdurar por muitos anos. Aproveitando esse assunto, e por ser uma empresa capixaba, a gente tem um caso muito emblemático assim, no Espírito Santo, que fala que a única empresa familiar que deu certo aqui até hoje, em sucessão, em profissionalismo, foi a Águia Branca. Sempre quando até os convidados vêm aqui, eles sempre citam esse exemplo, os próprios convidados. Sim, é um grande que teve vários cases que deram errado, como o Grupo da Adalto, por exemplo, né, que fecharam no meio do caminho. Você sente segurança, assim, você, como um futuro, provavelmente, sucessor, que a empresa familiar é realmente um modelo que pode se consolidar com segurança? Porque muita gente tem essa dúvida e quer profissionalizar demais e tirar a família de dentro do negócio. E quando aquele ditado, né, o olho do dono não tem igual o de ninguém, eu, na minha visão, que a empresa do meu pai era familiar, eu que me desgarrei e saí, mas para história de contabilidade era eu e ele. O meu irmão também trabalhava. E a família se protege, né? Se protege dentro e se protege de fora. E o profissionalismo, ele não significa que ele tem que estar fora porque a empresa é familiar. Sim. Você pode trazer pessoas para auxiliar, como montar conselho de administração, trazer profissionais de gabaritar, para poder contribuir dando opinião externa. Você acha que a empresa familiar ela pode sim se consolidar? Você acha que a Perfil Alumínio ela é uma empresa que se consolida familiarmente no Espírito Santo, tipo a Águia Branca, por exemplo? Eu vejo que a sucessão é uma jornada. Desafio. É um desafio. Mas essa jornada não começa a partir do momento que o sucessor começa a trabalhar. Ao meu ver, é muito antes, sabe? O sucessor precisa ter uma convivência com a empresa, precisa conhecer, ele precisa gostar. Se ele não gostar, já pode parar por aí. Eu acho que ele não precisa nem entrar na empresa. Eu acho que a gente tem que fazer realmente o que a gente ama. Verdade. Eu atendi uma empresária recentemente do ramo que instala suas esquadrias. É um ramo depois do seu. E fiz um planejamento sucessório. Mas o filho não quer trabalhar na empresa. E a empresa vai fechar. Porque os pais já estão cansados. E aí a mãe falou para mim, Carla, eu não sei mais o que fazer. Ele não gosta. E eu conversei com o filho. Ele falou, eu odeio aquilo. Eu falei, então é isso mesmo, é o antes, né? Você não consegue fazer a sucessão se o sucessor não gosta daquilo. Exatamente. Né? Tá certo. Exatamente. E falando assim, da parte empresarial da Perfil, Simão, o que mais te encanta lá dentro? Como você que trabalha, assim. O que você vê de diferencial na Perfil? Eu vejo que a forma, assim, se a gente comparar com os nossos pares do mercado, né? Muita gente, em 2025, ainda trabalha da forma errada. Não seguindo, no nosso mercado existem várias normas a serem seguidas, né? De estanqueidade. Tipo a BNT. Exatamente. E 99% não seguem. 99% não segue. O Perfil, desde quando a gente realmente se propôs a fazer o certo, a gente vem caminhando, vem seguindo, e eu acho que esse é um dos principais motivos do nosso crescimento. Eu acho que
fazer a coisa certa da forma certa. Meu avô sempre falava que o item mais importante da nossa casa é o travesseiro. Quando a gente dormir, deita. A gente deita, a gente não pode ter preocupação. É verdade. Pensando, poxa, eu fiz algo errado. Seu avô era sábio. Exatamente. Porque fazer certo custa um pouco mais caro. Custa. Mas é mais seguro. Mas se o produto for com qualidade, as pessoas vão adquirir. Porque a qualidade é visível, né? Então, você tem essa vantagem. Isso que ele está falando é muito importante, gente, porque muitos empresários da área de produção às vezes não seguem as normas e a gente que está do outro lado, quem consome, acaba tendo até um problema com isso. Né? Você fala, por que está vazando a minha janela? Por que isso aqui a tinta está já soltando? A qualidade do produto está muito envolvida com os insumos que você adquire e aplica e também com o processo. O que ele está falando é o processo. Esses processos que vocês têm hoje, eles devem estar todos estruturados já, claro, consolidados, e vocês pesquisam para melhorar eles, vocês, tipo assim, porque teve uma missão agora do Sinduscom para a China, recente, né? E cliente meu que foi, voltou de lá, maravilhado, como se a China fosse, assim, outro... É que o processo construtivo lá é muito industrializado. E no Brasil a gente está lajota sobre lajota ainda, né? Então a gente está muito atrasado pela dificuldade cultural do cliente. Não é porque as empresas não querem, tá? É porque muita gente é contra drywall, muita gente é contra pré-moldado, muita gente é contra steel frame. Então, tudo isso que hoje Paraná já faz bastante, São Paulo já faz bastante. Nosso mercado, por exemplo, Espírito Santo, tem um pouco de resistência. Vocês fazem esses estudos também, buscam novos produtos, novas metodologias para poder vir aprimorando e vir, quem sabe, o próprio fornecedor vir conscientizando o mercado que pode se fazer a mesma coisa, com a mesma qualidade ou até melhor, com o processo industrial mais rápido? Assim, a Perfil sempre participa de feiras internacionais, né, tentando enxergar o que está vindo pela frente, porque geralmente chegar na frente. Lança na Europa, na China, nos Estados Unidos e depois vem para o Brasil, né? Algo que está super em moda, né, no momento da construção são as esquadrias, por exemplo, de pisa-teto, brises. Então a gente vê um mercado muito crescente nesse tipo de produto, mas o alumínio em si está crescendo, só que o mercado, muitas vezes, ele não absorve esse crescimento. Então, a gente tem produtos que têm um peso maior, porque aguentam vãos maiores, só que o mercado não consegue, muitas vezes, na ponta pagar e entender o valor. Então, esse é o nosso trabalho de formiguinha. Entendi. Então, vocês acompanham, isso é bom, ou seja, a empresa está atualizada e está tentando trabalhar nisso. Em termos, se a gente fosse falar assim, Espírito Santo, você sabe me dizer como é que a Perfil está ou a nível Brasil, né? Porque eu tenho cliente Barreiras, é cliente da Perfil. Eu tenho cliente Ilhéus, é cliente da Perfil. Eu tenho cliente em Salvador, é cliente da Perfil. É difícil chegar lá. E o cara, quando eu chego para pegar a empresa, fala assim, o meu alumínio vem do Espírito Santo. Eu falo, já sei, Perfil. Então, como é que... E é verdade, eu te falei, né? A gente conversou esses dias, você estava lá no sul da Bahia, passou no cliente meu, eu cheguei lá, eles falaram, o Matheus teve aqui. Seu conterrâneo teve aqui, hein? Então, assim, como é que é isso, né? Você desbravar isso a nível Brasil? Em que fase vocês estão de qualificação e de ranking mesmo, assim, a nível de Brasil? Como é que você vê? Hoje a questão de faturamento, só para vocês terem uma ideia, assim, o Espírito Santo já representou 100%, 80% já há alguns anos no faturamento da Perfil. Hoje representa menos de 20%. Então, quase tudo que a gente vende é para fora, mas a gente não perdeu o share aqui, principalmente nas grandes construtoras, né, nos grandes empreendimentos. Mas hoje a nossa distribuição é feita via representantes. Então, quase todos os estados nós temos representantes e distribuidores. Você já tem uma basezinha, exatamente, distribuidores. E aí a gente, o Brasil é dividido em regionais, eu tenho uma regional, e a gente está visitando sempre os nossos clientes, estando em cima e acompanhando as obras. Ouvindo, né? E essas visitas que vocês fazem, porque não é muito comum, né? A indústria ir nas empresas, né? Você vê o varejo, que ele tem uma proximidade maior, porque está ali do lado. Essas visitas, você acha que surte efeito? Nossa, muito. De relacionamento? O online veio para ficar, né, todos os aplicativos, enfim, estão aí, mas o tete-a-tete, o olho no olho é diferente. Os negócios, eles mesmo viram, na telinha, né? Não, a gente está olho no olho, a gente está tela na tela, né? Exatamente. Mas o olho no olho é diferente. Você sente, que o olho no olho, gente, você consegue sentir a sinceridade e fazer uma leitura
da pessoa. Exatamente. Isso a gente não consegue fazer no online, né? Não dá para fazer. E só respondendo a sua outra pergunta, hoje a Perfil está posicionada aí mais ou menos entre os quatro principais sistemistas do país, né? Que são as empresas que desenvolvem os sistemas em perfis de alumínio, de portas, janelas, brises, fachadas e distribuem para o Brasil, né? Perfeito. Hoje a gente tá mais ou O menos quarto nesse lugar, a ramo. gente está bem. O Espírito Santo está sempre bem. Quando eu vou para os lugares, o pessoal fala, você é muito puxa-saco. Você é muito puxa-saco. Eu falei, não é, gente. Desculpa, aço, agora alumínio, aí tá vendo mamão, café. É difícil, né? Granito, é difícil competir, né? Não, Deus. Está muito forte. A gente, voltando para a empresa familiar, hoje vocês têm conselho na empresa? Hoje não. Ainda não. Ainda não. Mas provavelmente um dia vocês vão ter, né? Temos Porque planos. aí quando seu avô já não está mais na administração, como tá os filhos, imagino eu, aí provavelmente todo mundo já é casado, já tem filhos também, e aí daqui a pouco vocês vão começar a ver essa necessidade. É tranquilo na visão dos diretores pensar esse ponto mais à frente, tipo formação de um conselho, né, na empresa para poder todos serem ouvidos? Sim, sim. A diretoria, os sócios, né, eles são muito presentes ainda na operação. A gente vem fazendo até um trabalho de reestruturação em alguns setores. A gente teve um investimento grande na fábrica agora, a gente mais que duplicou a capacidade produtiva da empresa. A gente saiu ali de umas 600, 700 toneladas para 1.500 toneladas por mês de capacidade. Muito bom. Né? Comprando mais máquinas, essas coisas assim? Antes a nossa máquina era de Taiwan e agora a gente comprou uma outra espanhola. E essa fábrica é só aqui no Espírito Santo ou você já tem em outro lugar? Em Viana, só em Viana mesmo? Só em Viana, exatamente. Tanto as duas linhas de extrusão quanto a pintura. Perfeito. Né? Aí vocês conseguiram aumentar a produtividade agora, consequentemente atender mais regiões, né? Isso. Agora vem o comercial que tem que... Agora o comercial tem que trabalhar para vender, exatamente. Quantos funcionários tem mais ou menos lá, Simão? Hoje a gente tem mais ou menos aí 540 pessoas. 540 Diretos? Diretos. Fora os indiretos. Que aí vai representantes, pessoas que... Né, e fora as pessoas que se relacionam com a empresa aí na parte de vendas e marketing, etc. Né? Exatamente. Os fornecedores ali que querendo ou não geram uma mão de obra também. Indiretos, né? Os indiretos. A Perfil, então, ali em Viana, ela deve ser uma empresa relevante para o mercado, né? É uma empresa relevante. É uma das maiores indústrias de Viana ali. Por que eu pergunto isso? Porque quando a gente tem uma relevância de indústria na cidade, é um peso no sentido de gerar mais mão de obra, gerar mais qualidade de vida, gerar renda para a população. E aí, normalmente, as empresas sempre fazem trabalhos sociais nas regiões onde elas são inseridas. Eu pego aí exemplo de Vale do Rio Doce e outras grandes indústrias que a gente tem no estado e até menores, bem menores que fazem esse mesmo trabalho. A Perfil tem esse trabalho também, de trabalhar ali no município, de fazer esses trabalhos? É legal, você tocou no ponto. A gente tem um projeto que a gente chama Projeto Bike. Esse projeto já existem 390 bicicletas, bikes, né, na Perfil, onde a gente delimita um espaço, 10 quilômetros mais ou menos da fábrica, ou daqui de Vila Velha, né, que fica a distribuição. A gente entrega, a gente dá essa bike, uma bike boa, né, que o funcionário consegue ir até a empresa. Com isso a gente economiza carbono, né, na atmosfera, a gente equnomiza tempo e viabilidade. Né? Viabilidade. Tinha uma empresa fora de que todo Linhares mundo que fazia isso, quebrou, mas assim... não, mas não é o caso, gente. Eu tô só porque essa empresa ela foi reconhecida nacionalmente como melhor qualidade de trabalho interno. Ela tinha exatamente um pátio muito grande, era uma indústria de móveis, uma indústria moveleira, lá em Linhares, e era uma coisa muito legal. E não tinha nada de ESG, nada disso antes. Você falou uma coisa legal, né? Que essa questão aí do Pacto Global, essa coisa toda, e aí a pessoa que ela não conhece, não entende, ela vai assim, não, mas ele deu bicicleta para economizar o transporte. Gente, a bicicleta é muito mais cara que o transporte. Mas muito mais. E seriam anos de mais transporte. Entendeu? Mas assim, é muito bom porque a gente até o funcionário gosta? Nossa, demais. A gente já fez competições, né, juntando a equipe para ver quem perdia. Acaba transformando o esporte também. Então, assim, a qualidade de vida da empresa aumentou. Isso tá sendo muito bom, muito bom. A gente até ganhou um prêmio recentemente aqui no estado e um nacional. E até a Caloi entrou em contato com a gente, querendo saber mais do projeto para disseminar isso, né? Aí é legal, porque normalmente quem trabalha em indústria, normalmente mora ali perto, né? No entorno ali, né? Então 10 quilômetros dá para pedalar tranquilo. Eu que nunca pedalei 16 recentemente, já foi um desafio.
Se for mais, o pessoal fica... Reclama, né? Não, aí tem que ser, como é que é? Aquela que ela não é 100% elétrica, ela é uma... Assistida. Assistida. Você dá 2 pedaladas, ela vai, né? É. E, Simon, como é que tá a expectativa de vocês para 2025 agora, nesse resto de ano? Tudo bem, você é da área de vendas, talvez até nem seja assim, não sei nem se você está antenado nisso, mas esse turbilhão de emoção que a gente está vendo no país, juros, tarifaço, não sei o quê, vocês não exportam ainda, ou exportam já? Não. Então, é só o mercado interno. Mas como é que está essa expectativa de vocês? Como é que está o cenário? Vocês estão preocupados? Vocês estão atentos para isso? Porque, em termos de empresário, hoje em dia o empresário tem que estar vinculado nessa parte externa também. Com certeza. No cenário nacional, né, a gente está com uma Selic de 15%. A gente sabe que 15% na ponta não é 15%, exatamente. É mais. E financiar a obra nesse patamar de juros é muito alto. É muito alto, ninguém tem essa margem. A taxa efetiva vai ser maior. Sempre é maior. Então, a gente já está sentindo uma retração nos lançamentos forte, até nos orçamentos que a gente faz. A gente, claro, todo mundo está preocupado, mas a gente tem uma vantagem, assim, que é justamente trabalhar dentro da norma. Porque de uns anos para cá, de alguns anos atrás... menos manutenção, né, também. De alguns anos para cá, as consultoras vêm entendendo a importância disso. Então, muitas consultoras estão aderindo... Mesmo que ela invista um pouco mais, exatamente, ela sabe que ela vai ter um custo menor. É. O custo menor é de aplicação também ou ele é só de manutenção? Tipo assim, para você... Porque, colocar madeira no teto, eu imagino que seja mais tecnicamente ou até minuciosamente mais trabalhoso do que você colocar o alumínio. Uhum. Ou não, eu estou enganada. Por exemplo, o teto, aí seria um ripado, algum tipo de revestimento, né? Aí acaba que é um produto que não tem tanto diferencial competitivo, mas a manutenção é o principal. O alumínio praticamente não tem manutenção. Zero, praticamente. Né? Então, no longo prazo, a construtora provavelmente vai enxergar isso. Porque para o condômino é muito bom. Então, você vender um negócio que o cara vai gastar menos depois que você entregar o produto, também é uma coisa boa, porque você está trabalhando com o seu cliente. E fora a segurança, né? Porque, eu não sei se você acompanha, vira e mexe tem algum vídeo de alguém caindo de uma sacada. Há um tempo atrás teve uma pessoa que faleceu, não sei se você chegou a ver. Ele estava era uma academia, no segundo pavimento, foi se apoiar no vidro, o vidro quebrou e ele caiu e faleceu. Então, isso mancha, claro que foi uma vida perdida, não há valor, mas mancha completamente a vida, própria construção, né, também, né? Exatamente. O mercado também. Mancha o mercado, não é seguro, né? Então, por conta desses acontecimentos, que está acontecendo realmente um crescimento muito grande no nosso nicho, né? Que é o mercado, que é o produto homologado. Né? O que cresceu mais de alumínio recentemente, fora a esquadria? Porque a esquadria já é comum, né? A gente já tem. Tem alguma coisa mais assim que o alumínio vem desenvolvendo, que vocês estão vendo dentro da obra? Eu vejo que os brises, porque antes a esquadria é algo essencial. Agora o brise é um elemento decorativo. Então pode ser uma marquise, um elemento decorativo. O que eu vi foi a marquise, tá vendo? Eu não sabia que marquise era brise, gente. Depende do empreendimento, né? Mas assim, a gente pode ter um brise móvel, um brise articulado. É um elemento decorativo. Entendi. Em São Paulo já tem muito, em Fortaleza já tem bastante. Fortaleza tem bastante mesmo. Os empreendimentos de Fortaleza são impressionantes. E fica bonito, né? Porque você tem a visão de fora. Por isso que eu falei, eu vi muita coisa que eu achei que era madeira, por exemplo, não era, que era concreto, não era exatamente. O dono da empresa fala, não, é alumínio. Eu falo, não é possível, alumínio gente. Pintado madeira. É alumínio pintado madeira. Excelente. Mas é bem legal. E o 2025, né, você falou uma realidade muito importante, que a gente está com taxa alta e eu fico até sempre me perguntando, que trabalho para esse mercado, como é que está vendendo tanto ainda, né? Então, eu particularmente, que já estou muito tempo no mercado, enxergo que vai chegar um momento que a gente vai ter uma devolução, a gente vai ter um boom aí desse monte de unidade imobiliária. Eu espero que não, mas a gente depende de toda uma conjuntura que não depende da gente, né? Mais fatores externos. E 2026? Quais são assim, os projetos a nível que a Perfil Alumínio está pensando em fazer? O que ela tem de diferente, novidade, projeto? Como é que vocês estão aí já pensando em 26? Porque a gente já está em setembro, né?
Setembro, Então, praticamente já acabou. já né? acabou o Já ano, acabou. né? Já está na época de começar a fazer planejamento estratégico. Exatamente. Já estamos. Daqui a pouquinho, em outubro, começa a fechar o orçamento. Como é que vocês estão nessa fase aí da prospecção de 26? Vocês estão prevendo um crescimento do mercado? Estão se preparando para essa estagnação que você começou, para essa retração mais comedida assim, dos lançamentos? Como é que vocês estão vendo esse mercado? E aproveitando a pergunta, o mercado de pessoa física, por exemplo, não sei se a perfil atinge, porque muitas pessoas estão comprando lote, então está surgindo agora mercados para construir casa para essas pessoas que estão construindo lote, estão comprando lote. Vocês enxergam também isso um possível mercado? Porque Sim, o mercado de loteamento no Espírito Santo ele está muito grande, assim, muito grande. A gente vai ter aqui em Vila Velha uma cidade, né? Sendo construído um bairro. Então, como é que vocês veem isso também? Para 2026 a gente realmente espera uma leve retração, mas acaba que o nosso nicho é o alto padrão. O alto padrão eu entendo que sofre menos Sofre menos. mercados. Sofre menos. Né? Então, isso lá atrás também foi algo pensado. Né? Mas é claro que a gente está se preparando, né? A gente não pode só esperar aqui cair do céu. Então, a gente vem desenvolvendo algumas parcerias estratégicas, mas falando dos produtos, né? Por exemplo, esse mercado a gente fala mercado de vertical e o horizontal, é assim que a gente chama, né? Para o horizontal, a gente vem lançando alguns produtos específicos, por exemplo, aquelas portas, tem gente que apelidou de Venci na Vida, né? Aquela porta Venci na Vida, aquela porta de 7,5 metros de altura, por 2 de largura, então são portas impressionantes, né? Que existe uma engenharia muito grande por trás, né? Então, a gente vem lançando alguns produtos específicos para esse tipo de mercado e que é muito grande, é muito grande. Existem residências de alto padrão que têm um valor mais alto do que uma obra de 10, 20 pavimentos. Com certeza. Porque quem compra um lote para investir no condomínio fechado, investe bem. Eu já vi construções de casas que é realmente o orçamento de um prédio de 4 pavimentos. O prédio inteiro de 4 pavimentos é a casa da pessoa. É a casa da pessoa. Isso é legal, Simão. E vocês, bom que vocês estão sempre antenados, sempre atualizados. Nós já falamos aqui da sucessão, eu fiz um roteiro, tá, gente? Porque você sabe que quando fala de empresa familiar, como é que está, então, a perspectiva, né, para a gente entrar um pouquinho de futuro de vocês, assim, né, dessa questão da sucessão, família, para perfil? É Espírito Santo somente? Pensa em ir para outro estado? Abrir outra fábrica? Porque a gente está aí com um processo de reforma tributária que vai acabar um pouco com esses incentivos, né, a partir de 2032. E querendo ou não, o Espírito Santo tem, mas Bahia, por exemplo, também tem, São Paulo também tem, Santa Catarina também tem. O mercado do Centro-Oeste tem crescido muito. E aí, de repente, a logística é muito caro para chegar a perfil lá. Você acha que tem essa intenção de vocês irem para outro mercado? Ou a base aqui consolida e atende o Brasil inteiro? A base daqui é forte, a nossa base aqui é forte, mas para a gente movimentar a nossa estrutura hoje é um pouco complicado, porque tem que ser a extrusão mais a pintura, entende? Tem que ser os dois juntos. Porque se a gente movimentar apenas a extrusão, o O material braço vai da estar pintura. natural, vamos dizer, não vai estar 100% acabado. Então é um movimento um pouco difícil, mas o Espírito Santo, a gente tem uma certa vantagem, tá? Se a gente pegar o mapa do país, né? Está no centro do país, só que para o litoral, onde tem mais pujança, né? Apesar do Centro-Oeste, né, já há alguns anos, ter um crescimento muito grande na construção civil. O Mato Grosso, eu fui lá 10 anos atrás, foi ano passado, foi ano retrasado, a diferença é absurda. E lá está tendo muito vertical, mas o loteamento com casas é... Goiás, cidade de Goiânia é impressionante. Estava lá semana passada. Lotado de obra. E, por exemplo, cidades como Paraíba, João Pessoa, é muito prédio. O pessoal do Centro-Oeste está indo todo para lá, porque lá é praia, né? Então, eles estão tendo assim, uma invasão do pessoal de Mato Grosso, de Goiás, tudo na Paraíba, porque é um custo muito menor para comprar um apartamento e é perto. E tem uma das melhores qualidades de vida do país. Né? É mesmo, não sabia. Que legal. Simão, fala pra gente, eu queria que você desse um depoimento seu, né? Você vai ser, com certeza, né, inteligente, novo, você tá com quantos anos agora? Tenho 23. 23, novinho demais, né? Não. Novo. Ai, meus 23. Já passou, ó? Tem tempo, gente. Com 23 anos, você se formou tem pouco tempo, né? Então, aí como futuro um dos sucessores, o que você espera da empresa, da família, assim, para você? O
que você espera entregar? Porque eu costumo dizer para os filhos assim, primeiro você entrega, depois você queira receber em troca, né? Que a gente vê muito, a gente que é no mercado contábil, a gente vê muitas pessoas que entram numa empresa, que particularmente eu acho errado, acho que esse não foi o seu caso, sem nunca ter passado por nenhum setor da empresa, e ele já entra como diretor, gerente, né, alguma coisa assim. Acho que não foi o seu caso, porque você fala muito bem, você conhece a empresa, até pelo que você falou. Qual a sua expectativa desse processo para o futuro pessoal, assim? Porque a gente fica sempre muito em dúvida, né, quando a gente está ali naquele momento. A gente está trabalhando, dando gás, está em prol ali da empresa e está aí com os pais, né, com os tios, e depois, em algum momento, você tem que pensar em alguma coisa, algum projeto seu futuro em relação à empresa. Como é que está isso na sua cabeça? E que você desse esse depoimento para pessoas que estão na mesma fase sua. Porque muita gente tem medo, acha que não vai dar conta, e a gente tem muitos jovens hoje que não querem, como você bem comentou. A gente tem muitos jovens que não têm o perfil, como a gente falou também. Então, que conselho que você dá para um jovem que tem essa possibilidade, que tem uma empresa familiar, que tem essa oportunidade de assumir um negócio da família futuramente? Que conselho você dá para essas pessoas? Porque hoje a gente, como contador, vê muita frustração dos pais em não dar sequência ao negócio. Ou em o filho não trabalhar no negócio, não querer conhecer. Porque vocês, querendo ou não, pegam algo pronto. Sim. O berço de vocês é diferente do berço que a gente, quando começou. Então, que conselho você daria para eles? Eu vejo que a sucessão é um processo, né? Então, a gente precisa realmente começar da base, entender a empresa, e só para muitos anos depois a gente atingir uma cadeira realmente de diretor, de direção na empresa. Mas eu vejo que a tecnologia é algo que a nossa geração, a geração Z, né, é muito habituada. Acho que a gente tem que tentar verticalizar a empresa ao máximo, trazer tecnologia. Hoje muitas empresas não são integradas com a tecnologia, né, não tem o Omnichannel. Então eu vejo que a gente tem que digitalizar ao máximo, até para diminuir custo, né? Hoje contratar, manter e treinar pessoas está muito difícil. É verdade, você falou bem, é verdade. E, ó, gente, ouvindo isso de uma pessoa de 23 anos, eu tô até surpresa. A nossa geração é difícil. Não, eu sei mais que ninguém. Ó, essa semana eu fui fazer uma entrevista, né, junto com o nosso gestor de vendas. Simplesmente várias pessoas faltaram. Faltaram já na entrevista? Faltaram já na entrevista. Ninguém dá respaldo, ninguém dá nenhuma satisfação. Tipo, não vou poder ir. Não, nem porque você nada. se disponibiliza. Porque, só para vocês entenderem, né? Quando a gente vai entrevistar alguém, a gente para a nossa vida, né? E a gente se disponibiliza para entrevistar a pessoa. A gente desmarca tudo. E quando você não vai, a gente está perdendo tempo, entendeu? Não é? E não só em cargos, né, um pouco, né, mais básicos, cargos mais altos também, de analistas, gestores. O pessoal falta e ninguém fala nada. É complicado. Muito bem. Gente, eu achei bastante legal suas dicas, né? Ou seja, conhecer toda a empresa, trabalhar na empresa, se dedicar, porque para você galgar algo a mais, você precisa primeiro fazer a sua parte, né, Simão? Senão você não é nem reconhecido, né? Exatamente. E você chegar num cargo, para vocês filhos, né? Vamos dizer jovens, adultos jovens, que eu costumo dizer, galgarem isso, não adianta você chegar lá se você não tiver reconhecimento por quem vai estar abaixo de você. Porque é muito diferente. Quando você tem reconhecimento, as pessoas te respeitam no nível de técnica, né? Tipo assim, você chegou onde você chegou, não é porque você é filho de alguém. Sim. Você chegou onde você chegou porque você tem capacidade para chegar onde você chegou. E muito legal o seu conselho, que a pessoa tem que conhecer a empresa, né? Então, eu não tenho pai dono de construtora, né? Mas meu pai se mete em algumas coisas assim de obra. E eu tenho trauma porque eu não era para ser contadora, eu queria ser engenheira, mas meu pai não deixou. Um pouquinho diferente. Porque eu sou agrimensura, né? Eu sou topógrafa. Eu fiz agrimensura. Mas meu pai ele não deixou, que ele falou assim, não, você vai ser a contadora. Então, porque ele é contador. Antigamente a gente não tinha muita escolha não, tá? E foi pro ramo de construção, né? Eu fui pro ramo. Mas eu fiz mestrado em engenharia de produção e eu amo obra. Então, quando eu vou nos clientes visitar, eu vou nas obras, né? E eu gosto de visitar a obra, e eu gosto de entender como é que funciona, porque apesar de eu estar lá atrás, que é a contabilidade, recebendo o resultado, eu consigo perceber, por exemplo, pra você ter ideia, que tem algo errado. Porque eu fui lá e eu conheço a atividade da empresa e eu sei, por exemplo, eu converso com o engenheiro, eu sei quanto custa, eu sei a evolução do empreendimento. Então, no contábil, eu consigo entender que tem alguma coisa errada naquele lugar ali, porque não é aquilo que eu vi, entende? Então, eu acho bem legal a sua dica de conhecer o negócio. Você vê, eu que não sou
a sucessora e não estou lá dentro, indo na própria obra, eu consigo perceber situações que a contabilidade não reflete a realidade. Então, imagina você que está lá dentro trabalhando, né? E também tem que conhecer e as pessoas te respeitarem como tal. Simão, muito legal, obrigada, tá, por você ter vindo, gente. Ó, muito legal a gente conhecer mais uma empresa capixaba, né? A gente conhecer uma empresa que começou pequena, com objetivos, se transformou, que está, como ele comentou, está se evoluindo. Tem importante papel na cidade que está situada, porque ter 500 funcionários não é 5, né? É muita gente. Bastante trabalhar gente. com máquinas, incentivar a saúde, olha quantas coisas a empresa faz, né? Incentivar o crescimento, melhoria de produto. Então, isso tudo parece pouco, gente, mas é muita coisa. bastante. É muito estudo e muita dedicação. Obrigada, né? Parabéns pela sua família, tá? Manda um abraço pro seu pai, tá? Parabéns pra sua família. Eu acho que empresas familiares no Espírito Santo é a maioria, né? E é muito legal a gente ver um caso de sucesso. Vocês são um caso de sucesso. Que Deus abençoe e continue assim, faturando muito e crescendo. Se você faturar muito, eu também vou faturar, porque vai ter mais obra. Mais obra. Mais SPE, eu vou ter mais cliente, tá? Isso aí. Obrigado. Quer dar um recado final para todo mundo? Obrigado. Agradecer a Carla, o pessoal do podcast, da Tasso Scouser. A gente acredita muito no Brasil, sabe? A gente acredita que as obras vão melhorar. O mercado de construção civil é pujante e é por isso que a gente investe no mercado de construção civil, né? Alguns anos atrás a gente estava na dúvida, né? Porque a gente pensou, poxa, a gente tem essa linha de extrusão, a gente tinha uma no momento. A gente fica com dinheiro, vamos reinvestir no negócio ou a gente aplica o dinheiro em outro mercado, vamos dizer. Não, a gente realmente acredita no mercado. Acho que esse é o principal. Se você não compraria a sua empresa hoje, talvez você tenha que repensar. Isso então... é bom, hein? Gosto assim, gente. 23 anos, olha. Olha, Simão, muito obrigada mais uma vez. E vocês têm que ficar aqui com a gente. Tá vendo que história bonita de uma empresa, história familiar, mais uma história aqui do nosso estado. Então, ó, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, YouTube e o Spotify também. Então, a gente volta na próxima semana com mais podcast Tasso Conta, com mais notícias e novidades para vocês. Até lá.